A IPI do Brasil completa 123 anos no dia 31 de julho. E durante esse mês do aniversário da nossa denominação, vamos iniciar uma série de mensagens chamada O Pendão Real. E nós vamos tratar durante todos os domingos sobre esse assunto. E por que o pendão real? Porque é o hino oficial da nossa igreja, né, da nossa denominação. Vou me ater mais sobre isso, mas para vocês entenderem o fio condutor, trataremos este tema, o pendão real, no mês do aniversário da igreja, meditando numa pessoa muito especial da história da igreja, que foi Estevão. Estevão fez parte do primeiro colégio de diáconos da igreja cristã. E esse registro está em Atos, capítulo 6. E como toda família, nós também temos a nossa história como igreja presbiteriana independente do Brasil. Nós temos o nosso fundador, né? Tivemos reverendo Eduardo Carlos Pereira. Em um determinado momento da história do presbiterianismo, ele precisou defender certas verdades do evangelho que, naquele momento, em relação a elas, não havia muita atenção. E em 1903, dia 31 de julho, por conta dessas verdades defendidas, um grupo de pastores e presbíteros, juntamente com ele, fundaram esta denominação. E vamos falar melhor sobre isso no dia da comemoração do aniversário. Mas, enfim, temos a nossa história, temos a nossa identidade, somos protestantes, reformados, de orientação calvinista, de governo presbiteriano, temos a nossa identidade, temos os nossos símbolos de fé, como, por exemplo, os catecismos de Westminster, a confissão de fé de Westminster, que resumem, que sistematizam a nossa fé e a nossa teologia. E temos também os nossos hinos, que são maravilhosos. Nós temos um hinário chamado Cantai Todos os Povos, que herdou muita coisa do antigo Salmos e Hinos, que foi o primeiro hinário massivamente usado pelos protestantes aqui no Brasil, e hinos bíblicos, hinos teológicos, hinos que falam do evangelho e da graça do Senhor. E dentre esses hinos, temos esta riqueza maravilhosa. Um dos hinos mais conhecidos e queridos da nossa denominação, o Pendão Real. E há gerações, esse hino acompanha cultos, celebrações, concílios, reuniões de presbitérios, sínodos, assembleia geral, ordenações e todo tipo de festa da igreja. É o hino oficial. Muitos de nós, talvez não todos, porque nós temos pessoas novas chegando e vocês vão ter oportunidade de conhecer, mas muitos aqui aprendemos ainda criança esse hino. Mas talvez justamente por isso, talvez não nos atentemos tanto quanto deveríamos na letra dele. Porque ele tem uma letra muito rica. Quando cantamos assim, um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois, em tudo defendei, marchando para os céus. Quando cantamos isto, precisamos nos perguntar, em primeiro lugar, o que é um pendão? Porque talvez muitos não saibam. O que é um pendão? Que pendão é esse? Quem é esse rei? E o que significa carregar esse pendão? Ou que tipo de consequência incide sobre nós, se incide sobre nós ao carregar esse pendão? E são perguntas naturais e que precisamos meditar nelas. O pendão era um estandarte de exército, uma espécie de bandeira que geralmente a frente do exército carregava. Quando você carregava um pendão, ele era o símbolo de identidade, de lealdade e de missão. Quando você olhava para o exército, ele tinha um pendão, ele sabia para quem lutava, a que nação pertencia, a que rei ele se subjugava. Enquanto o pendão permanecia erguido, havia pertencimento. A luta era certa e havia identidade sobre tudo. E nós também
quando paramos para olhar a nossa vida espiritual, nós também recebemos um pendão, uma bandeira, um estandarte, que nós devemos erguê-la e lutar pelo que ela significa. Nós também recebemos isso. Mas não é o de uma instituição humana, não é, nem de uma tradição e tampouco de uma denominação. Embora hoje iniciemos uma série e estejamos num mês de celebração do aniversário da nossa igreja, e glória a Deus, por isso temos que celebrar mesmo, temos que festejar mesmo, uma denominação bíblica muito boa, mas o nosso pendão não se refere a ela, nem à tradição dela, nem ao movimento dela, mas se refere a Jesus. O nosso pendão é o de Cristo, a nossa bandeira é o próprio Cristo. E celebrar o aniversário da IPI só faz sentido se nós nos lembrarmos que existimos para carregar a bandeira do Senhor Jesus. Não fomos chamados para defender o nome da nossa igreja. Não fomos para esse motivo, mas fomos chamados para anunciar o nome de Jesus. Embora nesse contexto, pertencer à igreja, saber qual o contexto que ela foi fundada é muito importante, mas a nossa bandeira é a de Cristo. E é exatamente isso que encontramos na vida desse cidadão maravilhoso chamado Estevão. Por isso que eu trouxe Estevão à tona hoje. Curiosamente, olha que interessante, se você olhar para a vida de Estevão, você vai até falar, nossa, por que ele colocou Estevão? É o aniversário da igreja, o pendão real, uma letra toda assim para frente, uma linguagem até militar. Curiosamente e paradoxalmente, Estevão nunca empunhou uma espada. Ele nunca fez parte de um exército, nunca comandou e nem fazia parte de ordens de destaque político. Mas foi o primeiro homem da história da igreja que ergueu o pendão de Jesus e o carregou até as últimas consequências, tal qual o próprio Jesus. É por isso que o nome de Estevão faz todo sentido nessa meditação, nessa série, nesse contexto, até mesmo sobre a progressão da letra do hino. Quando nós cantarmos, depois você vai ver, você que conhece um pouco da história de Estevão, e nós vamos ver no decorrer do mês, mas você que já conhece, você vai notar que o hino fala muito sobre aquilo que ele representou, como alguém que ergueu o pendão do Senhor. Mas abramos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 7. Atos, capítulo 6, do 1 ao 7, passo a ler. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro, de mantimento. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro, ou então de coisas a distribuir, de mantimentos. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para trabalharmos sobre dinheiro, para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E junto com Estevão também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus
continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Esse é o nosso texto de hoje. Pai amado, que o Senhor possa nos iluminar e nos direcionar no tratar da Tua palavra, no expor a Tua palavra na manhã deste dia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que interessante, estamos aqui nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, na verdade, é como se fosse assim um relato, uma narrativa, uma carta. Acaba se tratando da história da igreja, mas é como se fosse uma carta. E foi escrita por Lucas. E também é como se fosse uma continuação do Evangelho de Lucas. E ela conta a história da igreja. Depois que Jesus ascende, sobe aos céus, ele narra ali, Lucas narra o evento da descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro, o crescimento da igreja. Então aqui a gente está diante de um crescimento espantoso da igreja. Ela crescia rapidamente. Milhares de pessoas estavam se convertendo. Porém, junto com esse crescimento, havia também os primeiros desafios a serem enfrentados. E neste caso, o primeiro desafio que a igreja enfrentou não era uma perseguição, não era uma heresia. O primeiro desafio, o primeiro problema que a igreja enfrentou foi um problema de cuidado, um problema envolvendo pessoas. As viúvas de origem grega, ou seja, que não eram judias, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária ali de mantimentos e de dinheiro. Se você fizer uma exegese bem feita, que você vai ver que era tanto dinheiro quanto mantimento. Eles distribuíam as pessoas que não tinham. A igreja começou assim, ajudando as pessoas. Servir as mesas significa servir as pessoas, dar mantimentos e condições àqueles que não tinham. Porém, estava acontecendo um probleminha ali. As viúvas de Israel estavam sendo, digamos assim, privilegiadas. E as outras gentias esquecidas. E é interessante perceber, então, que essa primeira grande crise não é doutrinária, mas foi uma doutrina envolvendo relações interpessoais, envolvendo cuidado. A comunhão estava sendo ameaçada por conta desse esquecimento. As pessoas estavam ignorando as mais necessitadas. E é nesse contexto que Estevão, juntamente com seus pares, aparecem pela primeira vez. Os seus companheiros, que são chamados de diáconos. Então você que é diácono, aqui é uma posição elevada desse ofício, porque o diaconato, a diaconia, ela se iniciou já no início da igreja. E não era qualquer pessoa, não é um cargo rebaixado, muito pelo contrário. Precisavam ser pessoas honestas, justas, cheias do Espírito Santo. É assim que Estevão e seus pares são relatados. A palavra diáconos, no grego, significa trabalhador. Aquele que exerce uma atividade, um trabalhador. Portanto, eles eram trabalhadores da causa do reino de Deus. Os apóstolos, inclusive eu até mencionei hoje aqui na escola bíblica, eles eram separados por Deus para anunciarem o evangelho nesse início da igreja. Eles deveriam se dedicar à vida de oração e à pregação do evangelho. E muitas vezes eles deixavam de fazê-lo porque o servir as pessoas, que também era algo importantíssimo, estava ocupando todo o tempo deles. Eles, em conversa, disseram: nós precisamos continuar com isso aqui, mas a gente está deixando de fazer aquilo para que nós fomos chamados. Então vamos separar homens, 7 homens, cheios do Espírito Santo, que dão testemunho, porque isso aqui é muito importante, não é qualquer pessoa, pessoas cheias do Espírito, para fazerem esse trabalho, e nós vamos nos dedicar àquilo a que nós fomos chamados. Então, Estevão e mais 6, que os nomes foram lidos aqui, eles foram separados, escolhidos para o trabalho da diaconia, de atender aos mais necessitados, de proporcionarem ordem na distribuição dos mantimentos. Então veja que interessante,
Estevão, ele é o que está mais em evidência, eu chego a dizer assim, de maneira intencional no texto. Todos foram importantes, mas o livro de Atos relata a história de Estevão. Tudo aquilo que levou até a sua morte. Estevão morreu, foi martirizado. Não quero dar spoiler das próximas mensagens, mas ele chegou a falecer. Ele foi morto, apedrejado. E ele defendeu Jesus, ele ergueu o pendão de Cristo até as últimas consequências. Por isso que a evidência maior é dada a Estevão. Então a ideia central que eu quero tratar com vocês hoje aqui é que quem recebe o pendão de Cristo aprende que a grandeza do reino começa no serviço. A grandeza do reino começa no serviço. Estevão tinha um trabalho maravilhoso, mas que à vista de muitos é rebaixado, é reduzido. Mas ele foi escolhido a dedo, cheio do Espírito Santo, homem de boa fama, de bom testemunho, e que provou com a própria vida o que é servir e erguer o pendão do Senhor. Sendo assim, eu quero tratar apenas 2 pontos com vocês nessa manhã, e o primeiro deles é: recebemos o pendão para servir ao rei. A gente não recebe esse pendão, esse estandarte, essa bandeira para nos enaltecer, nos engrandecer, ou o nosso trabalho, ou o nosso intelecto, ou a nossa igreja, ou a nossa denominação. Muito pelo contrário, recebemos o pendão para servir ao rei. A gente pode acompanhar isso dos versos 1 ao 4. Existia um contexto que havia um problema, e esse problema precisava de servos de Deus para resolverem esse problema, e Deus levantou essas pessoas. Deus escolheu essas pessoas. Deus entregou a essas pessoas o seu estandarte, o seu pendão, e disse: me represente, e eles representaram. E Estevão, em especial, representou o Senhor da melhor forma possível, entregando a sua própria vida. Depois de Jesus, o primeiro registro bíblico de alguém morrendo na igreja pelo nome de Jesus foi Estevão. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Mas antes de seguirmos, eu quero só colocar uma coisinha na sua cabeça. Não se engane achando que eu vou tratar aqui Estevão como o herói. Realmente o que ele fez foi maravilhoso. Muitos não teriam coragem. Estevão foi um verdadeiro homem de Deus. Mas não podemos nos insurgir no erro de tratá-lo como herói. O herói aqui sempre foi e continuará sendo Jesus. Jesus é o herói desse texto. Jesus é o motivo pelo qual Estevão agiu como agiu. Quando ouvimos a palavra soldado, imaginamos alguém forte, armado, pronto para o combate. Mas o primeiro combate de Estevão na fé cristã não foi contra a perseguição. Alguém armado, ameaçando ele. Isso daí aconteceu depois. Ele chegou a morrer, como eu disse. Mas o primeiro embate dele aqui não foi contra uma ameaça física. E também não foi logo de cara enfrentando os líderes religiosos. O primeiro combate de Estevão foi diante das mesas. Diante de um problema simples, podemos dizer assim, mas que revelou muito da personalidade de Estevão, do serviço que ele estava disposto a fazer. Revelou muito o que ele entendia ser a vida cristã. Ele foi escolhido para servir pessoas. É isso que o texto nos mostra sobre Estevão. E que contraste extraordinário, né? No reino de Deus, antes da guerra, antes da batalha, antes dos entraves e batalhas intelectuais, existe uma mesa, uma toalha, uma distribuição de bens, uma distribuição de ajuda, um compartilhamento, um cuidado mútuo. Antes de todas essas coisas grandiosas ou perigosas, há algo que está muito digamos assim, nos bastidores, e a gente não repara: o cuidado, o importar-se. E Estevão revelou a sua importância já a partir daí, pois ele tinha cuidado, ele era um verdadeiro servo.
E Jesus já havia ensinado isso nos evangelhos. Esse jeito de ser de Estevão foi apregoado por Jesus. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Foi o que Jesus ensinou. Se alguém quer ser importante, esse alguém tem que servir. Está lá em Marcos 10, 43. E Estevão vivia isto na prática. O pendão de Cristo não é sustentado por pessoas que buscam posições, mas por pessoas dispostas a servir, dispostas a abnegarem-se e viverem uma parcela da sua vida em prol da igreja de Cristo, em prol dos irmãos, em prol dos outros. Isso fala muito conosco, pois vivemos numa cultura que a gente preza muito por visibilidade, sobretudo na época das redes sociais. A gente quer aparecer, a gente quer ser o melhor, a gente quer ter toda a atenção. Tudo tem que ser para nós, na vida religiosa ou fora da vida religiosa. E Estevão nos ensina o contrário. As pessoas hoje querem ser vistas, ser reconhecidas e serem influenciadoras dos outros. Mas o reino de Deus e o próprio Rei Jesus continua perguntando: quem está disposto a servir? Quem está disposto a acordar mais cedo? Quem está disposto a ser o primeiro a chegar e o último a sair? Quem está disposto a abraçar, a visitar, a ligar, a se preocupar, a compartilhar? Quem está disposto a isso? Talvez isso não vai dar views, aplausos, não vai te colocar em evidência, mas é o que o Senhor Jesus espera de toda a sua igreja. Talvez Deus não esteja procurando apenas grandes pregadores, pessoas que estejam em muita evidência, mas sim pessoas que organizem as coisas, visitem enfermos, ensinem crianças, orem silenciosamente nos seus lares em prol dos outros, acolham visitantes, sirvam, na maioria dos momentos, sem o aplauso, sem o elogio, sem a evidência. Porque foi exatamente assim que Estevão começou juntamente com seus amigos, com os seus 6 companheiros. Ele começou servindo. E sua história, ela é maravilhosa e molda o início da história da igreja cristã. Uma igreja mantém o pendão de Cristo erguido não apenas quando canta belos hinos, ou sabe entrar em um entrave teológico e saber se defender, não, mas quando serve com humildade. E precisamos, e muitas pessoas por aí precisam da igreja, do serviço da igreja, da ajuda da igreja, da oração da igreja. E nós fomos chamados por Jesus a, antes de ter um cargo, antes de ter um pedestal, antes de ter um reconhecimento, nos entregarmos ao serviço uns dos outros, aos domésticos da fé, à igreja, e compartilharmos os nossos recursos para ajudarmos a tantos quantos o Senhor coloca no nosso caminho. Portanto, meus amados, em primeiro lugar, recebemos o pendão para servir ao Rei. É por isso que ele nos dá o pendão. Em segundo lugar, último ponto, recebemos o pendão para refletir o Rei. Se nós recebemos esse estandarte para servi-lo e mostrar que somos dele, precisamos também refletir a imagem dele. É o que a palavra nos ensina lá nos versos 5 a 7. Porque Estevão era um homem de bom testemunho, cheio do Espírito Santo. Não só fazia, mas ele evidenciava a partir de quem ele fazia. O que ele refletia? Ele refletia a própria imagem do Cristo ressuscitado. Lucas faz uma descrição impressionante de Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Essa é a primeira característica mencionada dele. Não fala da sua capacidade administrativa, porque ele era um diácono, né? Ele talvez precisasse ali administrar os bens, os alimentos, o recurso de donativos que chegasse até ele, mas Lucas não menciona isso, nem a sua inteligência, tampouco a sua eloquência, retórica, que a gente vai ver mais tarde, a retórica dele num sermão maravilhoso, mas não foi isso que Lucas falou, mas ele fala da sua comunhão com Deus. Comunhão com Deus
precede serviço a Deus. Para você servir a Deus com qualidade, com humildade, com toda a devoção, você precisa, antes disso, ter vida com Deus, servi-lo de todo o coração. Depois, no versículo 8, a gente vai ver que, lá na próxima semana a gente vai dar mais atenção, mas a gente vê Lucas acrescentando que ele também era cheio de graça e poder, Estevão. Olha que maravilha. Percebam a progressão. Antes do ministério vem o caráter. Antes de ter um cargo, um chamado, um ministério, há um caráter. Antes da atividade vem a vida espiritual. Antes do serviço vem a plenitude do Espírito. E Estevão era reconhecido por isso. Ele não carregava apenas uma responsabilidade, mas a presença do próprio Cristo em si nas suas atitudes. E é isso que significa levantar o pendão, representar a Cristo. É quando alguém olha para você e vê que você lembra Cristo, que você se parece com Cristo. E quando uma bandeira é levantada, ela aponta para quem governa. As pessoas precisam ver que Cristo te governa, que Cristo controla os seus passos, a sua mente. E até mesmo quando você erra, o próprio Cristo te chama à tona novamente e te coloca no eixo. Nós precisamos ser governados por Cristo em tudo, na palavra, na mente e no agir. Quando as pessoas olhavam para Estevão, elas viam essa pessoa que se parecia com Jesus. Aliás, isso fica ainda mais evidente nos próximos sermões, nos próximos textos que a gente vai ler. Porque ele falará como Jesus em um determinado momento. Ele vai dar um discurso e vai falar como Jesus. Ele vai perdoar como Jesus. A gente vai ver isso também. E ele vai morrer olhando para Jesus glorificado. Ele vai agir em tudo como Cristo, sem julgar, sem condenar. O mesmo Pai perdoa-os, pois não sabem o que fazem, que Jesus falou, Estevão também vai dizer. E ele vai entregar a sua vida em amor a Cristo, levando o seu pendão até a última consequência. A maior homenagem hoje que nós podemos fazer à nossa denominação, a IPI do Brasil, não é repetir o passado. Porque passado é passado. Teve coisa que deu certo, teve coisa que não deu. Houve muitas glórias. Foi vontade de Deus que essa igreja nascesse, que estivéssemos aqui até hoje. Mas continuar refletindo Cristo no presente é a resposta. É o que nós podemos entregar de melhor, como louvor a Deus, na manhã deste dia e durante todo esse mês. Porque igrejas envelhecem, denominações mudam, estruturas passam. Mas Cristo e a sua palavra permanecem para sempre. Então recebemos o pendão para servir o rei e também recebemos o pendão para refletir a imagem do rei em tudo em nossas vidas. Sendo assim, há algo profundamente belo nessa história. Estevão não criou esse caminho, ele repetiu o caminho de Cristo. Ele refletiu a Cristo e seguiu o mesmo caminho percorrido por ele. Jesus foi o servo perfeito. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Entregou a sua vida, foi rejeitado, foi condenado injustamente e morreu para salvar aqueles que o rejeitavam. E da mesma forma, Estevão pôde, dadas as proporções, experimentar também isto. É por isso que podemos carregar o pendão, não porque nós somos fortes, porque não temos condições, mas porque pertencemos ao Rei. E ele nos dota de toda a força. Ele nos dá armas, escudos, armaduras, uniformes, um estandarte e nos manda para a batalha certos da nossa vitória. É por isso que quando cantamos que um pendão real recebemos desse rei, nós podemos ir marchando para os céus em nome desse rei, porque ele garante toda a nossa jornada. E termino este sermão convidando você a meditar no seguinte, que ao iniciarmos essa série, Deus nos faz uma pergunta direta. Que tipo de soldados nós somos? Soldados preocupados com posição ou servos preocupados em servir ao rei?
Estevão nos ensina que carregar o pendão de Cristo começa muito antes da perseguição, ou da luta, ou do cerceamento dos nossos direitos. Começa no serviço. Quer levantar o pendão de Cristo, o estandarte do seu rei? Sirva. Começa servindo, assim como Jesus fez, na humildade, na comunhão com Deus. E talvez seja justamente isso que a nossa igreja precise lembrar nesse domingo e durante todo esse mês. Precisamos trabalhar, precisamos servir uns aos outros e também aos demais próximos. E que a IPI continue existindo, não apenas porque tem uma bela história ou tradição, mas porque continua sendo uma igreja que serve ao seu rei, que serve de todo o coração e reflete tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Quando cantarmos daqui a pouco acerca desse pendão que Jesus nos entregou, que não estejamos apenas cantando um hino bonito, mas que estejamos renovando o nosso compromisso diante de Deus, de manter o pendão erguido, não pela força dos nossos braços, mas pela fidelidade da nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pai bendito, obrigado por esta palavra, por esta meditação, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Um pendão real tu nos entregaste, tu nos deste. Servirmos a ti de todo o coração. Que o Senhor nos dote de forças e de humildade para que através do serviço e inicialmente por ele, tenhamos uma vida de testemunho, uma vida que possamos dizer com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Que tenhamos esta mentalidade, que tenhamos isto muito certo dentro de nós, que possamos confiar naquilo que o Senhor tem para nos dar e trabalhar e servir, dispostos a irmos às últimas consequências em amor ao teu nome, isso como indivíduos, como igreja local e também como denominação. Fortalece a nossa denominação, Pai, para que a cada ano, a cada dia, ela seja mais e mais fiel a ti, à tua palavra. Desvia-nos de decisões de homens, mas que tudo seja para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.